Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre dízimo dos dízimos. Dízimo dos dízimos é dízimo devolvido à igreja local do dízimo recebido. Na dispensação da lei, os levitas recebiam o dízimo, os quais devolviam o dízimo dos dízimos, ou seja, eles precisavam devolver o dízimo dos dízimos, do dízimo que eles recebiam, pois os levitas geralmente eram pobres, sendo necessário devolverem o dízimo dos dízimos para serem considerados como dizimistas fiéis ao Senhor. Negligenciar o dízimo dos dízimos aos sacerdotes era considerado um crime que merecia pena de morte. Do dízimo recebido, eles devolviam 10% aos sacerdotes, correspondente ao dízimo dos dízimos, e eles ficavam com 90%, ou seja, 9/10 restantes, uma vez que se tratava do dízimo dos dízimos da quantia recebida já dizimada. O sacerdote filho de Arão deveria estar presente com os levitas quando estes recebessem os dízimos. Os levitas traziam o dízimo dos dízimos à casa do Senhor para as câmaras dentro da tesouraria, pois os filhos de Israel e os filhos de Levi levavam ofertas alçadas dos cereais, do mosto e do azeite para aquelas câmaras em que estavam os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministravam, os porteiros, os cantores, e assim não negligenciavam a casa do nosso Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, em Neemias capítulo 10, versículos 38 e 39. Aleluia, glória a Deus. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu tenho dado as minhas ofertas alçadas com todas as coisas santificadas dos filhos de Israel. A ti as tenho dado como porção e a teus filhos como direito perpétuo. Das coisas santíssimas reservadas do fogo serão tuas todas as suas ofertas, a saber, todas as ofertas de cereais, todas as ofertas pelo pecado e todas as ofertas pela culpa, que me entregarem, estas coisas serão santíssimas para ti e para teus filhos. Num lugar santo comerás dela todo varão comerá, santas te serão. Também isto será teu, a oferta alçada das suas dádivas, com todas as ofertas de movimentos dos filhos de Israel, a ti
a teus filhos e a tuas filhas contigo. As tenho dado como porção para sempre. Todo o que na tua casa estiver limpo, comerá delas. Tudo o que do azeite há de melhor, tudo o que do mosto e do grão há de melhor. As primícias destes que eles derem ao Senhor, a ti as tenho dado. Os primeiros frutos de tudo o que houver na sua terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que na tua casa estiver limpo, comerá deles. Toda coisa consagrada em Israel será tua, conforme está escrito na palavra de Deus, em Números capítulo 18, versículos 8 a 14. Aleluia, glória a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, que dele vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos, e computar-se-á a vossa oferta alçada como o grão da eira e como a plenitude do lagar. Assim fareis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e desses dízimos dareis a oferta alçada ao Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que vos forem feitas, oferecereis do melhor delas toda a oferta alçada do Senhor, a sua santa parte. Portanto, lhes dirás: quando fizerdes oferta alçada do melhor dos dízimos, será ela computada aos levitas como a novidade da eira e como a novidade do lagar. E o comereis em qualquer lugar, vós e vossas famílias, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da revelação. Pelo que não levareis sobre si vós pecados, se tiverdes alçado o que deles há de melhor. E não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais, conforme está escrito na palavra de Deus, em Números capítulo 18, versículos 25 a 32. Aleluia, glória a Deus. Nos deveres e direitos dos sacerdotes e levitas, o dízimo ministerial eram destinados exclusivamente ao sustento dos levitas e sacerdotes. 10% da melhor parte, ou seja, o dízimo dos dízimos, era repassado pelos levitas aos sacerdotes, conforme está escrito na palavra de Deus, em Levítico, capítulo 27, versículos 30 a 34. Aleluia, glória a Deus. Se o primogênito fosse de um animal imundo, era remido segundo a avaliação, e a esta se acrescentava a quinta parte, e se não fosse remido, seria vendido segundo a avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada ao Senhor por alguém
daquele que possuía, seja homem ou animal, ou campo da sua possessão, seria vendida, nem seria remida. Toda coisa consagrada seria santíssima ao Senhor. Nenhuma pessoa que dentre os homens fosse devotada seria resgatada. Certamente seria morta. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertenciam ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quisesse remir uma parte dos seus dízimos, acrescentava a quinta parte, conforme está escrito na palavra de Deus, em Levítico capítulo 27, versículos 27 a 31. Aleluia, glória a Deus. Exemplo: se o valor total da renda do dizimista era de R$1.000 por mês, o dízimo era de 10% sobre o salário, que seria igual a R$100. Caso não devolvesse o dízimo naquele mês, seria acrescentado 20% do valor de R$100, que era igual a R$20 de diferença do dízimo, porque correspondia a 30 dias de atraso. Foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para nelas recolherem dos campos das cidades os quinhões designados pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas no seu posto, conforme está escrito na palavra de Deus, em Neemias capítulo 12, versículo 44. Aleluia, glória a Deus. Neemias remove diversos abusos, porque soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então ele contendeu com os magistrados e disse: por que se abandonou a casa de Deus? Eu, pois, ajuntei os levitas e os cantores e os restaurei do seu posto. Todo o Judá trouxe para os celeiros dos dízimos dos cereais, do mosto e do azeite, conforme está escrito na palavra de Deus, em Neemias capítulo 13, versículos 10 a 12. Aleluia, glória a Deus. O povo que morava em Jerusalém deu a porção, ou seja, o dízimo dos dízimos, pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Logo que estava em ordem, se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo de bois e de ovelhas, e o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus,
e depositaram-nos em montões, conforme está escrito na palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 4 a 6. Aleluia, glória a Deus. Mesmo antes da dispensação da lei, já existia o dízimo na dispensação patriarcal, ou seja, da promessa. Quando Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, que este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação de seu nome, Rei de Justiça, e depois também Rei de Salém, que é Rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que este também tenha saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente recebem dízimos homens que morrem. Os levitas recebiam o dízimo do povo. Isso demonstrava que eles tinham uma superioridade acima do povo em geral. Mas todos eles morriam, sua superioridade chegava ao fim, pois o sacerdócio levítico é temporal e transitório. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. No que diz respeito a Melquisedeque, o silêncio do Antigo Testamento acerca de sua morte é esse testemunho. Melquisedeque e seu sacerdócio, e Cristo e seu sacerdócio são eternos e permanentes. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos, portanto, ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre este o povo recebeu a lei. Que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdócio necessariamente, se faz também mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém ainda se viu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor
procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E ainda muito manifesto é isto, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. E visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento daquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador, conforme está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 22. Aleluia, glória a Deus. Na transição da dispensação patriarcal ou da promessa para a dispensação da lei, o dízimo foi adaptado. Portanto, assim como o dízimo dos dízimos foram adaptados para a dispensação da lei, na obrigação da lei do sacerdócio levítico, também foram adaptados para a dispensação da graça, na lei do amor voluntariamente, no sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, como era antes da lei. Quando Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Ele não só referia ao dízimo, como também ao dízimo dos dízimos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 23, versículo 23, aleluia, glória a Deus. Deus é aquele que faz com que os seus filhos venham prosperar. E nós, como filhos do Deus vivo, não devemos ter medo da seca, fome ou escassez, pois a prosperidade está relacionada a quem realmente acredita em Deus e põe a ação em prática. Por isso é necessário que o crente seja realmente convertido, sendo limpo e puro de coração, com as mãos limpas e isentas de atos pecaminosos. Convertido de coração, ou seja, de mente, para colocar a mão no bolso e devolver o que é de Deus, o dízimo dos dízimos, devolvendo por amor,
generosidade e liberalidade. Não na obrigação da lei em que o homem roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas, conforme está escrito na palavra de Deus, em Malaquias capítulo 3, versículo 8, aleluia, glória a Deus. Não seja antidizimista, usando de mesquinhez, não sendo generoso para com a obra de Deus, tornando-se um verdadeiro avarento, atraindo a derrota para si. É um privilégio ser dizimista na casa do Senhor, pois devolvemos o dízimo com espírito voluntário e por amor. Aquele que tem um coração transformado, devolve o dízimo do Senhor com liberalidade e qualidade de um coração de adorador, sem constrangimento, devolvendo com amor e alegria, não com tristeza ou por obrigação. Vamos ofertar o melhor para o reino de Deus, dizimando com amor e alegria, dando o primeiro lugar do coração de cada um de nós, o primeiro lugar do serviço e consagrando a Deus cada porção da nossa vida. Os levitas eram descendentes de Levi e membro desta tribo. Deus deu aos levitas algumas tarefas especiais no serviço do tabernáculo e do culto. O percentual do dízimo dos dízimos era 10%, pois dos dízimos dos 10% da melhor parte, o dízimo dos dízimos era repassado pelos levitas aos sacerdotes. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.